Lucas capítulo 11. Indica que quando ele estava orando em um certo lugar, depois que ele terminou, um de seus discípulos disse a ele: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Ele disse a eles: quando você orar, diga ao Pai: santificado seja o teu nome, teu reino, dá o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação. Um pouco mais fundo sobre o que se passa nesse contexto. A realidade do acesso pessoal para o próprio Deus, em um nível íntimo, era um tanto complicada entre os judeus. Jesus havia ensinado os rabinos e eles achavam que Deus estava tão longe dele, era tão transcendente que eles não podiam realmente experimentar qualquer tipo de comunhão íntima com Deus. Era assustadoramente inacessível. Eles estavam acostumados a perceber que ninguém poderia realmente entrar na presença, exceto o sumo sacerdote no dia da expiação, que somente com a devida preparação a Deus. Então apareceu no Monte do Sinai, os israelitas viram sua presença, são acompanhados por exibições assustadoras, de trovões, raios e fumaça, que Deus é, afinal, o escritor de Hebreus diz, que Deus é fogo, é um fogo consumidor. Mas isso foi estendido a um ponto injusto do tempo do nosso Senhor. Porque se você voltar ao Antigo Testamento, ficou muito claro na escrita do Antigo Testamento que Deus era acessível por seu povo. Acabamos de ouvir sobre isso em relação a Daniel, naquela grande oração que ele fez. Os rabinos até disseram: ó santo, teu pelas orações dos justos. Salmo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me honrarás. Salmo 91, 15, quando ele me chamar, diz o Senhor, eu lhe responderei. Salmo 145, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Salmo 18, versículo 6, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e clamei a meu Deus por ajuda. Ele ouviu minha voz saindo do seu templo, e meu clamor por ajuda diante dele chegou aos seus ouvidos. Salmo 65 diz: tu que ouves a oração, a ti toda carne virá. E há uma indicação de que o acesso a Deus era mais amplo do que apenas os judeus. Um comentário de Midrash no Salmo 65 diz que um rei humano pode ouvir 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, mas ele não pode ouvir. Mas Deus não é assim. Ele pode ouvir todos os homens que orar, ele ouve simultaneamente. Os ouvidos dos homens ficará satisfeito em ouvir um pouco mais. Os ouvidos de Deus nunca ficam saciados. Ele nunca se cansa com as orações dos homens. Alguns rabinos ensinaram que a oração era maior que o sacrifício. E alguns rabinos acreditavam que a oração deveria ser constante, não apenas de uma pessoa em necessidade. Na verdade, a declaração Talmud diz que honre o médico antes de precisar dele. Você deve orar. Não apenas quando estiver em apuros, em prosperidade, em necessidade. Antes do infortúnio, chegue, antecipe-se e ore, diz o Talmud. Quando você olha para o Antigo Testamento e começa a analisar os componentes das orações do povo de Deus no Antigo Testamento, quando você vê o Antigo Testamento os chama a fazer, suas orações se dividem em uma série de coisas. As orações judaicas tinham vários elementos. Antes de tudo, podemos dizer amor e louvor. Salmo 34, bendirei ao Senhor em todos os momentos, seu louvor continuará nos meus lábios e em minha boca. Salmo 51, 17, o Senhor abriu meus lábios, minha boca anunciará o teu louvor. Então houve muito de perto esse relacionamento de gratidão e ação de graças. R.C. Sproul comentou ontem à noite sobre a oração de Jona, na qual Jona disse, no 2º capítulo 9, eu te sacrificarei com a voz de ação de graça. Esta foi uma maneira muito típica do povo judeu orar. Os rabinos disseram antes
Através de todos, orações deve haver ação de graça. Ação de graça nunca deve ser continuada na oração. Eles disseram que havia também na oração afirmação e reconhecimento da santidade de Deus. Devemos orar, diz um rabino, percebendo que a glória de Deus diante de nós, como se fosse a Shekinah, estivesse presente. Também existe a oração e a afirmação do desejo de alguém de obedecer a Deus para agradar a Deus. Isso basicamente é o que o Salmo 119 diz. Ele enfatiza como o versículo 3, minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são corretos. A oração é a celebração da bondade de Deus, a bondade dos seus mandamentos, na ânsia de obedecê-los. Outro componente que fazia parte da oração judaica era a confissão do pecado e o desejo de um coração puro. Salmo 26, versículo 6, lavarei minhas mãos na inocência e irei jantar no altar, ó Senhor. Cerca de 51, aquela grande oração de confissão por parte de Davi, é uma ilustração muito familiar para nós. Somos lembrados que o salmista diz que quem pode subir ao monte do Senhor, senão aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Os judeus entenderam os componentes da oração que nos são familiares. Eles também entenderam que a oração deveria ser altruísta. As mais altas orações judaicas eram aquelas oferecidas em nome da comunidade. Havia um grande senso de solidariedade entre o povo de Deus. Eles agiam como um povo de aliança, como de fato eles eram, e eles viam o propósito redentor de Deus como coletivo, em nome de todos eles, como a semente de Abraão. De fato, uma das coisas que os rabinos costumavam dizer era orar a Deus. Eles diziam, não deixe a oração do viajante encontre entrada para ti, ó Senhor. Oração interessante. Não deixe a oração do viajante encontrar entrada para ti, ó Senhor. O viajante pode estar orando por um bom tempo, quando o povo de Deus precisa de chuva. Em outras palavras, Deus não presta atenção às orações de estranhos, se eles interrompem os propósitos que Ele tem para o seu povo. Então eles oraram com vistas à bênção coletiva. A bênção coletiva. Eles também marcaram suas orações pela perseverança. Eles oraram com importunação. Eles oraram com súplicas. E você vê vários desses tipos. Eu diria que o capítulo 9 de Daniel é uma indicação maravilhosa da súplica do homem de Deus, que repassa as mesmas coisas repetidamente e faz todos esses tipos de coisas que enfatizam um coração totalmente entregue à urgência. Nesta outra ilustração, Moisés orou pela misericórdia de Deus. Mesmo depois que Deus disse a ele em Deuteronômio 3, chega de falar comigo sobre esse assunto, chega! Mas ele continuou falando. De fato, após o pecado do bezerro de ouro, Moisés intercedeu pelo povo de Israel por 40 dias. Agora, alguma importunação na oração? Os judeus sabiam o que era implorar a Deus. E suponho que no final a atitude penetrante na oração, que era a oração justa entre os judeus, era a humildade. Eles frequentemente começam suas orações, seja feita sua boa vontade agora. A razão pela qual eu dou vocês um pequeno resumo sobre a oração do Antigo Testamento é porque eu quero que você saiba que Jesus aqui não está dando uma nova instrução nunca conhecida antes. No entanto, devemos ter comunhão com Deus. Não vai ser diferente daqueles que têm comungado com Ele o tempo todo. Todos os elementos que encontramos nas orações judaicas apropriadas são enfatizados e refinados por nosso Senhor Jesus em sua instrução. E aqui novamente, esta é uma ilustração maravilhosa de que Ele não veio para derrubar nada, que não veio para substituir qualquer coisa, mas para cumpri-la. E assim, nesse texto de Lucas capítulo 11, chegamos à instrução específica
de Jesus sobre como devemos orar. Isso pode ser comparado com a outra versão desta instrução em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Eles não são o mesmo incidente que Mateus. Mateus conta o que aconteceu muito antes, na Galileia. Esta é sem dúvida na Judéia, meses depois. Aqui novamente Jesus está repetindo sua instrução. E a pergunta que ele lança no final do versículo 1, Senhor, ensina-nos a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Eles não disseram, por favor, ensina-nos a oração. Eles disseram, ensina-nos a orar. Isso não é uma oração. Isso é como devemos orar. Como orar. O que vem é o seguinte, que aprendemos com isso, é uma estrutura para a oração, um padrão que podemos seguir. Isso é um modelo para a oração, para orar ao Senhor. Não está dizendo ocasionalmente, ou diariamente, ou de vez em quando, ou todo dia do Senhor. No final da oração, o que você faz no púlpito conduz o seu povo nessa oração. Ele disse a eles, quando você orar, ou literalmente, sempre que você orar, ore assim. Esse é um esqueleto que eu e você devemos pendurar todas as nossas orações. Isso é a estrutura que fornece a estrutura para todas as nossas orações. Achei muito útil, muitos anos atrás, quando passei a ensinar o maravilhoso Evangelho de Mateus. Gastamos muito tempo nessa oração, na versão da oração que apareceu no 6º capítulo, no capítulo 6, para aprender essa estrutura. Essa estrutura tem que estar constantemente na nossa oração. Desde que ocasionalmente eu oro, eu canto, Pai Nosso. Mas esse não é o ponto. Não é errado fazer isso, isso é maravilhoso. Fazer isso porque você precisa ser lembrado dessa estrutura. Mas isso é apenas uma estrutura. Eu quero que você veja exatamente o que essa estrutura significa. Porque isso, queridos amigos, é o que realmente significa orar da maneira que Jesus nos ensinou a orar. Quer dizer? O que isso quer dizer? É o que significa orar no Espírito. Orar consistentemente com a vontade do Espírito, que deseja que oremos da maneira que fomos instruídos pelo Senhor a orar. Sei que você saberá muitas das coisas que eu vou dizer a você, mas talvez isso seja um lembrete. Vamos voltar ao versículo 1 e apenas obter o cenário. Um cenário muito geral aqui, não sabemos quando surgiu, quando isso aconteceu, quando ocorreu, mas aconteceu enquanto ele estava orando em um determinado lugar. Depois ele havia terminado. Um de seus discípulos disse a ele, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou a seus discípulos. Era uma parte regular da vida do nosso Senhor, estar em constante comunhão com seu Pai em oração. Sem dúvida, os discípulos experimentaram isso com ele o tempo todo. Mas nesta ocasião, quando Jesus está orando, eles pedem que ensine a orar. Como eles o ouviam orar? Deviam estar observando, deviam estar ouvindo. E queriam saber qual era a estrutura das suas próprias orações. E trazem à tona o fato de que João Batista havia ensinado seus discípulos a orar. Isso era verdade, até mesmo os fariseus e escribas reconheceram que João 53, eles disseram que os discípulos de João frequentemente jejuavam e oravam. Era do conhecimento de todos que os seguidores de João Batista oravam. Então, quem é que tenha feito essa pergunta disse, você sabe que devemos saber orar. Então, para isso, Jesus responde,
quando você orar, sem hora marcada, sem postura definida, sempre que você orar, é um presente subjuntivo. Diga! Diga! No sentido mais amplo. E ouça, a estrutura começa. Logo, Pai. Deus chamou Pai apenas 15 vezes no Antigo Testamento. Nunca é chamado de Pai em uma oração. Deus é chamado Pai 65 vezes nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e 100 vezes em João. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Para aproximar Deus dos homens, para abrir essa relação filial entre nós e esta relação parental com Ele. E o grego é patera, mas os judeus usavam o aramaico. Provavelmente diziam Abba. Quando você ora, comece assim: Papai, Papa. A propósito, ainda é usado hoje em famílias de língua hebraica o termo da terna afeição, o amor familiar. Os rabinos costumavam observar que as primeiras palavras que a criança pronunciava eram Abba e Ima. Então, criança, aqui está um modelo, um padrão, um formato, uma estrutura para a oração que começa a se dirigir a Deus de uma forma que os judeus realmente nunca fizeram coletivamente. Eles o fizeram individualmente. Essa invocação diz que você tem o direito de se aproximar de Deus individualmente, do Criador, soberano, eterno santo, e chamá-lo de Papa, de Papai. Para a sabedoria convencional dos judeus daquela época, isso era assustador, presunçoso. Deus é tão ansioso para se apresentar dessa forma, somos lembrados novamente, não é? Temos o capítulo 7 de Mateus, onde Deus se apresenta como um pai que responde ao seu povo. Qual homem entre vocês, quando seu filho pede um pão, dá-lhe pedra? E se ele pedir um peixe, daremos uma serpente? Será que você, sendo mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos? Quanto mais o seu Pai que está no céu lhe dará o que é bom para aqueles que o pedem. Não é presunção chamar Deus de Pai. Ele quer ser chamado de Pai, e no sentido mais íntimo, nosso Senhor Jesus nos ensina que é assim que você deve orar a Ele. Na verdade, em João 20, no versículo 17, Jesus disse: diga ao seu irmão, depois da ressurreição, e vá para o meu Pai. Eu vou para o meu Pai e o seu Pai. Essa realidade maravilhosa, incrível. Romanos 8,15, Gálatas 4,6, Abba Pai, novamente a referência de Paulo ao nos dizer como nos aproximar de Deus. Ele é o nosso Pai. Deus não é a apatia, Deus dos estoicos, incapaz de sentir qualquer coisa. Ele não é o Deus da anorexia, dos epicuristas, vivendo em perfeita serenidade e indiferença. Ele não é o Deus dito por Thomas Hardy, que chamou Deus a coisa sombria, idiota e sonhadora que gira a manivela do mundo. Desse talk show. Ele não é o Deus dos deístas que feriram e foi embora. Ele é o Abba Pai. Isso resolve a questão do medo, e resolve a questão da esperança, e resolve a questão da solidão, e resolve a questão dos recursos. Toda vez que você ora, Pai, você não está perdido na multidão. Pense sobre a história do pai amoroso. Eu fui chamado da história do pai amoroso em vez da história do filho pródigo. Que é realmente sobre isso, sobre o amor de Deus por um filho pródigo que voltou. Em Lucas 15, quando ele volta, o carinho magnânimo do pai, por isso, pelo filho desobediente, é avassalador. Tudo que ele quer é ser salvo, e o pai não quer
Nada além disso. Coloque a aliança no dedo, mate o bezerro cevado, coloque um roupão. Vamos fazer uma festa para ele. Você é aquele filho, isso mesmo, você é aquele filho. E os braços do Pai estão abertos para você, para te abraçar, para ir no seu pescoço e te beijar. Ele é o nosso Pai, no sentido mais verdadeiro. É aí que toda oração começa. Isso significa que não estamos perdidos na multidão. Isso significa que Ele se importa e Ele é a fonte de tudo. E seus recursos são ilimitados. Mas vamos apenas chamar isso de Deus é uma fonte onde começamos, mas ainda mais intimamente, Deus é Pai. Em segundo lugar, eu quero ver a próxima declaração aqui. Santificado seja o teu nome. Vamos apenas dizer isso. Deus é tão sagrado, Deus é sagrado. E é bom que isso aconteça imediatamente, porque poderemos ficar um pouco sentimentais com o Pai, não é verdade? Há realmente um equilíbrio muito importante. Santificado seja o teu nome. Enquanto estamos tão emocionados por ter esse tipo de acesso ao Abba, embora possamos correr para a sua presença e clamar a Papai e expor todas as questões de nossos corações diante dele, também cabe a nós entender que seu nome deve ser santificado. Isso quer dizer que ele deve ser honrado acima de todas as coisas. Isso não é apenas vida longa ao rei. Isso não é apenas Deus salve a rainha, ou qualquer tipo de coisa desse sentido. Não é um jargão religioso casual. Embora eu certamente suponha que seja devido à sua familiaridade para nós. Esta declaração que reconhece o enorme respeito que é exigido quando se entra na presença de Deus. Os judeus levaram isso ao extremo, a ponto de nem falarem o nome de Deus. Eles não falaram aquele tetragrama, eles inventaram forma de se referir a Deus, sem dizer o tetragrama, que era santo demais para falar. Reconhecemos isso no início de nossas orações, que estamos entrando no Santo dos Santos, enquanto a familiaridade, amor e cuidado, e um relacionamento pessoal com Deus, de afeto e generosidade, também estamos entrando na santa presença de Deus. E você entende. Você entende o que significa? Quando falamos sobre o nome dele, vamos apenas falar sobre isso um minuto. Santificado seja o teu nome. Já pensamos nisso. 1 Samuel, eu acho que Davi foi dito que seu nome era muito estimado. Não significa que todos gostaram do nome de Davi. Não. O nome era sinônimo dele, como seu caráter que se manifestou em seus atos. O nome representa todo o caráter da pessoa revelado. Tudo que ele é, tudo que ele se manifesta e tudo que ele faz. Isso, o nome de Deus é simplesmente aquilo que se refere ao seu caráter, sua natureza, seus atributos, sua personalidade e suas obras. Alguns salmos diz: aquele que conhece seu nome, mas confiam no Senhor. Você certamente está disposto a colocar sua confiança nele. Então seu nome é tudo o que ele é. É o que fazemos quando vamos a Deus em oração, é afirmar a plenitude da glória da sua pessoa. Salmo 20, versículo 7, diz que alguns se gabam de carros e outros de cavalos, mas nós nos gabamos do nome do Senhor. Nosso Deus, Jesus, em João 17,6, eu manifestei o seu nome. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, eu manifestei a sua pessoa, o seu poder, a sua verdade, para os homens que você me deu nesse mundo. Coloquei você em exibição, em exposição. Jesus revelou qual é a verdadeira natureza de Deus. Deus no passado falou através dos profetas. Agora ele fala através do seu Filho. Então o nome não é um título, é a total personalidade da pessoa.
Você pode pensar sobre o nome e nomes de Deus que nos ajudam a entender a plenitude desse nome. Ele é chamado de Elohim, o nome que reconhece como Criador, a terceira palavra usada na Bíblia. Ele deve ser reconhecido como Criador. El Elyon, Deus Altíssimo, Gênesis 14. Lemos, abençoado seja Abraão do Altíssimo, alto Deus possuidor do céu e da terra. Ele é chamado de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Ele é chamado de Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Shalom, o Senhor da nossa paz. Jeová Rafá, o Senhor é o nosso pastor. Jeová Knu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Sabá, Senhor dos exércitos. Jeová Shammah, o Senhor está presente. Jeová Mikdash, Ele, o Senhor que santifica a todos. Todos esses nomes resumem seu nome. Ele também é Adonai, Senhor, e o mais maravilhoso de tudo, seu nome é o Senhor Jesus Cristo. E em todo o caráter de Deus é revelado a Ele. Então, quando você ora, você vai a Deus, seu Pai, mas imediatamente você se torna consciente ao entrar na presença íntima que é disponibilizada a você desde que o véu foi rasgado, que você está entrando na presença de todos os santos, do Deus Todo-Poderoso. Santificado seja o teu nome. Quando ouvimos a palavra inferno, eu não sei se alguém ainda usa santificado, a menos que você esteja passando por um tipo de edifício, morada, mofado, ou algo muito antigo. A palavra tornou-se arcaica. Ela saiu de uso atual. Ela geralmente está associada com salões enclausurados, mantos longos, cânticos sombrios, auréolas bolorentas, igrejas escuras, tristemente, músicas mórbidas e outras tradições. Mas é apenas probabilidade. Novamente, em qualquer lugar, falar sobre ontem. Para ser santo, então, se pudéssemos substituir sagrados por santos, poderíamos entender um pouco melhor. Santo seja o seu nome. Esse verbo é interessante o suficiente. É muito raro no grego secular, mas não no grego bíblico. Obviamente porque você está falando sobre Deus. O que queremos dizer quando dizemos santo seja o seu nome? Não estamos aqui fazendo Deus santo. Ele já é santo. Estamos simplesmente reconhecendo isso. Estamos tratando como Ele é. Ele é santo. Estamos reconhecendo sua santidade. Estamos afirmando e reconhecendo sua santidade. Isso é essencial quando chegamos a Ele em oração. Os pais gregos usaram palavras que eles sentiram equivalente. Aghazo, Crisóstomo, igual com onça de doco, que significa glorificar ou honrar, origem. Igual peptino, que significa exaltar ou elevar ao alto. João Calvino disse que o nome de Deus deve ser santificado. Nada mais é do que dizer que Deus deve ter sua própria honra, da qual Ele é digno, para que os homens nunca pensem ou falem dele sem o devido temor e veneração. Então essa é uma proteção contra o sentimentalismo. Essa é uma proteção contra o uso excessivo e abusivo da palavra Abba, que é tão propenso a ser sentimentalizado. Quando você volta e encontra alguma das orações judaicas que foram usadas historicamente e ainda são usadas hoje, você encontra, e eu listei todos os tipos uma vez e apenas copio algumas delas aqui. Como o judeu orou no passado, eles ainda o fazem se você estiver em um ambiente ortodoxo ou mesmo conservador. Eles orarão assim: ó Senhor Pai e governante da minha vida. Eles simplesmente nunca terminam com Pai ou ó Senhor Pai e Deus da minha vida. Aqui está outro. Ó Pai, Rei de grande poder, Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Alguns de vocês já ouviram falar Shem Ezra? Que são série de 18 orações. Todas começam assim: ó Pai, ó Rei. São chamados de oração.
About McNeil. Nessas 10 orações eles dizem isso. Nosso Pai, nosso Rei, 44 vezes. O equilíbrio entre Abba e a santidade de Deus. Eles se protegem cuidadosamente contra o sentimentalismo de Deus. E nós também devemos. Quando santificamos a Deus, estamos afirmando que Ele é separado de tudo. Tudo que é comum, Ele é separado de tudo profano, que Ele deve ser valorizado, e estimado, e honrado, e reverenciado, e adorado, e glorificado, e louvado, e adorado, como aquele que é infinitamente abençoado e santo. Tão fácil dizer santificado seja o teu nome, e não tem absolutamente nenhum pensamento. A verdade é que quando você ora assim, você vai à presença dele como Abba, mas imediatamente é interrompido ao perceber que o lugar de prioridade absoluta em seu coração pertence à glória e à honra de Deus. E seja lá o que for que você for trazê-lo em oração, é direcionado a isso. Jesus disse: Pai, glorificado seja o seu nome. Esse é o modelo. É isso que ele está dizendo aqui. Você santifica o nome dele quando você acredita que ele é quem ele é. Hebreus 11, versículo 6. Aquele que vem a Deus deve crer que ele é aquele que é. Acredite que ele é quem ele é, quem ele diz é. Ele é quem ele é, claramente revelado em toda a maravilha dos nomes que compõem o seu nome. Foi Orígenes quem escreveu: o homem que traz para o seu conceito de Deus ideias que não têm lugar ali, leva o nome do Senhor Deus em vão. Orígenes estava certo. Se você vai para a presença de Deus, você vai para a presença de Deus, que é Deus Santo. Por isso que eu disse ontem que é uma heresia tão terrível, tão horrível, redefinir Deus como uma abertura que os teólogos estão fazendo hoje. Nós santificamos o seu nome quando adoramos a Deus, que é o Deus que Ele é, Deus Santo. Deus também inclui que Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós santificamos o nome de Deus também quando, em vista de quem Ele é e que deseja sua glória, na medida em que entramos em sua glória, em sua presença, antes de tudo, para nos submeter a Ele. Foi Lutero, no Catecismo, que disse: como o nome de Deus é santificado entre nós, quando a nossa doutrina e a nossa vida são cristãs. Não diga santificado seja o teu nome, e então saia e desonre esse nome, desonre a Deus. A oração não é apenas para que o nome de Deus seja santificado nele, ou que o nome de Deus seja santificado em nossas vidas, mas o nome de Deus seja santificado em nós. Aqui estou dizendo: Pai, eu venho aqui na minha necessidade como a fonte, venho a você agradecer na intimidade, mas eu venho a você para santificar o seu nome e me submeter àquilo que te traz aqui a sua glória e honra. Augustine disse: no nome de Deus ainda não é santo, mas oramos para que os homens o considerem santo e para que Deus se torne tão próximo e querido por nós que não estimamos nada mais reverente do que Ele. Novamente, ore claramente. Ore claramente para Deus. As riquezas eternas à sua disposição em nome do seu povo, para glorificar a si mesmo
por nós e por meio de nós. Romanos 11:36, pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Há uma próxima frase. Se você estiver imaginando se vamos chegar à oração completa, provavelmente não, mas tudo bem. O terceiro elemento aqui é o teu reino, que vem ao teu reino. Isso parece que Deus é soberano. Isso é crítico em suas orações. Você vem a Deus como um Pai amoroso, que é a fonte de tudo que você é. Você precisa ver a Deus como sagrado, absolutamente santo, buscando a sua glória, a glória dele, e você vem a Deus como total e completamente soberano. Imediatamente após a celebração da intimidade e a celebração da adoração, vem a submissão. Faça o que quer que avance o seu reino. Esse é o ponto. Faça o que quer que avance o seu reino. Aqui eu sou o Senhor, tenho um pedido predominante. Faça o que quer que avance o seu reino. E como ouviu na última hora, Deus faz o que faz porque se propõe a fazê-lo, mas o meio pelo qual Ele faz é a nossa oração. Assim como Deus nos salva, porque Ele determinou salvar-nos, mas o meio pelo qual Ele nos salva é a nossa fé. Faz o que quer que avance o teu reino. O Talmud diz que a oração em que não há menção do reino de Deus não é oração. A vã repetição dos fariseus e dos escribas, de alguma forma buscando persuadir Deus a fazer o que eles queriam, está muito longe do que o nosso Senhor está nos dizendo aqui e nos ensinando. O reino de Deus era um assunto central na sua pregação. Não quero ser muito técnico, vamos simplificar. O reino de Deus é a esfera sobre a qual Deus governa corretamente. E há dois reinos de Deus, dois elementos de nós. Há o reino universal, que quer dizer que Deus é governante de todo o universo, mas há também o reino redentor, que quer dizer que é o reino daqueles sobre os quais Deus governa em virtude da salvação. E portanto o que dizemos é: Deus, seja o que for, traga a plenitude do seu propósito redentor, faça que o seu reino avance. Jesus veio pregando o reino, as boas novas do reino. Ele foi enviado por Deus, ele disse a pregar o reino. Ele veio pregar o reino, anunciar que o reino estava no meio deles, o reino estava disponível, o rei estava reunindo o seu povo. Ele disse-lhes como entrar no reino, disse-lhes como o que era necessário para entrar no reino. Disse que o reino já existia porque Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas estão no reino. E ele disse em Lucas 17:21, e o reino está em seu meio. E ele estava falando sobre o reino salvífico, o reino da salvação, sobre o qual Deus governa. E nós realmente estamos dizendo: Senhor, eu só quero que você faça a sua vontade, construa o seu reino e lhe traga a glória por meio da salvação. Você está orando pelo avanço do Evangelho? Você está orando pela salvação dos perdidos? Deixe o seu reino descer na oração. Em Mateus 6, que eu propositalmente não usei porque queria usar este para deixar claro para você que esta não é uma fórmula, é uma estrutura. E é por isso que os dois não são os mesmos. Mas naquela oração em Mateus 6, ele diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que está acontecendo no céu? O que está acontecendo lá em cima? A exaltação de Deus, a adoração de Cristo e o domínio da santidade. É onde Deus é louvado e adorado pelos santos. E esta é uma oração para derrubar isso, derrubar o céu. É por isso que eu venho dizendo há anos que a igreja não é para ser o lugar onde o mundo entra, é para ser o lugar onde o céu desce. É por isso que oramos e que estamos aqui. É por isso que estamos orando.
Traga o seu reino celestial aqui, agora, aqui embaixo. Construa o seu reino. Exalte a si mesmo. Exalte seu filho. A verdadeira igreja é a resposta para esta oração. Você é a resposta para essa oração. Eu acho que você diria isso imediatamente se eu dissesse a você se você gostaria de orar algo que fosse contrário ao propósito de redentor de Deus. Bem, então, é necessário que você alinhe sua vontade à vontade de Deus. Antes de pedir qualquer coisa para mim mesmo, você sabe que há pedidos pessoais, ainda assim você notou? Tudo bem. Antes de chegar, você tem que passar por isso, por essa estrutura. É a estrutura agora. Você está perdido em... Está tão perdido em maravilhas, amor e louvor? Suas próximas palavras provavelmente serão: o resto eu deixo para você. Quero dizer, você está quase lá. Bem, há uma entrega total aqui, nesse ponto. Glorifique-se. Levante o filho para que ele possa desenhar o seu próprio. Construa o seu reino. Eu quero você glorificado. Eu quero Cristo exaltado. Agora Paulo entendeu isso. Ele deu a sua vida. Ele disse, propositadamente, para que as pessoas acreditassem. Ele disse aos coríntios, e o louvor deles redundaria na glória de Deus. Quero dizer, toda a sua vida foi dada para acrescentar uma voz, um coro de aleluia, para que Deus seja glorificado. Você está realmente orando redentoramente aqui, para que os propósitos da salvação sejam cumpridos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, diz que Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E este é o propósito de Deus, que aqueles a quem Ele chamou venham para a salvação. Qual é a nossa parte? Eu imploro, eu exorto que súplicas, orações, petições, ações de graças sejam feitas em nome de todos os homens, pelos reis e todos os que são uma autoridade, para que possamos liderar uma vida tranquila, sossegada, com toda piedade, dignidade. Isso é bom e aceitável aos olhos de Deus. Salvador, Deus deseja que todos sejam salvos. Não estamos orando pela sabedoria política das pessoas, estamos orando por sua salvação. Ore. Diga bem, Deus já sabe o que Ele vai fazer. Mas, novamente, o meio que Ele usa para fazer, o que Ele faz são as nossas orações. Como você ouviu na última hora, Daniel estava orando porque Deus já havia revelado a ele o que iria fazer. E, no entanto, eu quero acrescentar algo aqui. Você não pode ceder. Nesse ponto, você nunca pode realmente fazer uma trégua com o mal. Nunca pode ser indiferente ao mal. A perdição do mundo. Quero dizer que Jesus está chorando pela cidade de Jerusalém. Paulo diz, se eu pudesse, eu literalmente desejaria ser amaldiçoado pelo bem do meu irmão. E você nunca pode se resignar a uma atitude passiva. Nunca pode haver algum tipo de aceitação cinzenta de como as coisas são. Você nunca pode deixar sua teologia sufocar seu zelo por intercessão. David Wells escreveu, qual é então a natureza do peticionário penitente? Fez aquela oração petitória correta. Ele disse isso. É em essência a rebelião contra o mundo, em sua queda, a recusa absoluta em aceitar como normal o que é totalmente anormal. E é neste aspecto negativo, a recusa de toda agenda, todo esquema, toda interpretação que esteja em desacordo com a norma originalmente estabelecida por Deus. Como tal, é em si uma expressão do abismo intransponível que separa o bem do mal. É a declaração de que o mal não é uma variação do bem, mas é a antítese. Ou, ao contrário, chegar a uma aceitação da vida como é, aceitá-la em seus próprios termos, o que significa reconhecer a inevitabilidade da maneira como funciona e renunciar a uma visão cristã de Deus. Resignação ao que é anormal
tem dentro de si a suposição oculta e não reconhecida de que o poder de Deus para mudar o mundo, para vencer o mal pelo bem, não se concretizará. O que ele está dizendo é o seguinte, é que temos que nos rebelar, é por isso que Jesus disse o tempo todo, é orar e não fazer, não desanimar, é por isso que o próximo texto você vai ouvir sobre oportunidade e sobre perseverança. Persevera em oração. Nos rebelamos contra o mal no mundo, nos rebelamos contra a desonra de Deus e a desonra a Cristo. Lembro-me de ter dito sobre Henry Martin, o missionário da Índia, que primeiro chegou lá, foi a um templo onde os hindus estavam adorando com sacrifícios, e foi uma experiência vil, e ele fugiu dessa experiência e foi para o seu quarto, pegou seu diário e escreveu isso: eu não posso suportar a existência se Jesus for tão desonrado. Pensamos que entendemos que nunca chegamos a uma trégua com isso. Não é que desconfiamos dos propósitos de Deus, é que compartilhamos a paixão de Deus. É que somos movidos pelo Espírito de Deus a sentir o que Ele sente. Salmo 69, versículo 9, o salmista escreve: o zelo pela tua casa me consumiu. Suas abordagens que caem sobre você caíram sobre mim. E a declaração que ele está dizendo: Deus, quando você é desonrado, eu sinto a dor. E Jesus experimentou isso. Não, ele foi para o templo e ele limpou o lugar. E de certa forma ele disse: eu sou o cumprimento do Salmo 69, pois ele citou o zelo pela sua casa, me corrompeu, me consumiu. Mas qual é a paixão dessa oração? A paixão dessa oração é que Deus não seria desonrado, Cristo não seria desonrado, que o reino viesse, que a salvação viesse, que o Senhor construísse sua igreja para que Ele fosse glorificado. Isso transforma a nossa oração em adoração, do mais alto tipo, a paixão do coração por sua glória. Quando a oração é usada como um dispositivo para obter saúde, sucesso e outros favores de alguma máquina de venda celestial, é este cristianismo? Acho que não. Jim Packer disse que a oração de um cristão não é uma tentativa de forçar a mão de Deus, mas um humilde reconhecimento de desamparo e dependência de Deus. Bem, versículo 3. Estamos ao nosso lado desta oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos todos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Uma vez que você coloca Deus em lugar, você pode chegar até você. Eu não tenho tempo para desenvolver esse texto, mas isso significa que esses pedidos estão ligados a uma promessa. Um deles, o Antigo Testamento diz que nunca viu o povo de Deus implorar. O Novo Testamento, de criação pagã, disse que o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Deus já prometeu nos dar tudo o que precisamos. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: não se preocupem em dar generosamente, tão generosamente, colha abundantemente, e Deus lhe dará pão para a sua vida e comida. Então, por que estamos pedindo? Porque você sempre pede de acordo com a promessa divina, como você ouviu tão bem declarado na última hora. E na segunda, perdoa os nossos pecados, que é baseado em uma promessa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Faça o que você disse que faria. Satisfaça nossas necessidades físicas. Sustente nossas vidas
até que nossas vidas cumpram seu pleno propósito. Perdoe nossos pecados do jeito que você disse que seriam. Violações de sua santa lei. Perdoe a dívida que contraímos. Contraímos com você, pois desejamos fazer o mesmo pelos nossos irmãos, pelos outros. Ele sabia que Deus era seu fornecedor. Ele sabia que Deus era seu Salvador. Sendo qualquer crente que chega aos pés da cruz. Ele sabia que Deus era a fonte de tudo que existe, de todo bom dom perfeito, vem do Pai das luzes, que não há variação nem sombra de variação. Todos nós sabemos que Deus não é apenas nosso provedor e nosso Salvador, Ele é a nossa segurança. Sabemos que o fim do versículo 4, não nos deixe cair em tentação. Deus vai nos levar à tentação com o objetivo de nos expor ao maligno. Como Mateus 6 disse, que Ele vai propositalmente nos levar à tentação para que possamos cair? Não, claro que não. Deus não tenta, diz Tiago 1. Deus não tenta. Ele nos permite passar por provações, mas Ele permite as provações para que possamos ser fortalecidos, não para sermos esmagados. Sabemos que Ele vai nos alimentar, sabemos que Ele vai nos perdoar, e nós sabemos que Ele vai nos proteger e nos direcionar em caminhos que produzem justiça e não pecado. Então, o que realmente estamos orando aqui é o que Ele já prometeu. É uma oração muito simples. Senhor, você é a prioridade. Quando se trata de mim, tudo que eu peço é que você cumpra a sua promessa em meu nome, para sustentar minha vida para a sua glória, para perdoar meu pecado para a sua glória e para me proteger do maligno para a sua glória. Então, o que quer que você faça sobre essa doença, o que quer que você faça sobre esse dilema, o que quer que você faça sobre o seu sofrimento e a sua dor, Senhor, que isso honre, que isso se manifeste, que isso manifeste o cumprimento de suas promessas. Vamos nos curvar juntos em oração. Senhor, muito mais precisa ser dito sobre isso, mas nós viemos a você como nosso gracioso e amoroso Pai. Nós santificamos o seu santo nome. Buscamos a sua glória. Nos lembramos das palavras de nosso Senhor Jesus. Tudo que você pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É realmente sobre você e depois sobre nós. Apenas na medida em que nós nos acontece, isso te glorifica. E nós oramos como adoradores, sempre pela tua glória. Nós te agradecemos por esse acesso, por essa porta aberta, e que possamos viver nessa comunhão constante que você colocou à nossa disposição. Seja glorificado, ó Deus, o teu nome. Ó Deus, seja glorificado através da nossa vida, do nosso viver, como você ouve e responde a nossas orações. Oramos em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém.